capítulo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Capítulo 12. Perdão, Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Livro de Romanos, quinto livro do Novo Testamento. É só você pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Pai, muito bom a gente estar aqui, Deus. Muito obrigado mais pela tua presença em nossas vidas. Agradeço ao Senhor por mais esse momento, por mais essa força. Que o Senhor possa nos ajudar Pai, a continuar, Pai. Pai, que o Senhor agora tome a minha mente, tome meu coração, que ninguém aqui veio ouvir assim diz o pastor, mas assim diz o Senhor. E que o Senhor possa, meu Pai, derramar, meu Pai, uma palavra rema de crescimento para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor continue conosco, Pai. Continue conosco sempre. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui ouvindo, abençoa nossas vidas. E nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ensina e continue conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diz: glória a Deus. Romanos 12, 1 está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformei-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podemos assentar. Nós estamos no livro de Romanos, a qual o apóstolo Paulo tinha o desejo de ir, porque essa igreja ele não tinha ido ainda. E aos poucos ele foi descobrindo algumas coisas dessa igreja que precisavam sim ser trabalhadas, precisavam ser entendidas, como a justificação, como a salvação. E Paulo estava agora ensinando esse povo uma forma de enxergar longe da forma que eles viam, porque havia muitas misturas de conhecimentos. Tinha o conhecimento através dos judeus messiânicos, a qual falava do sacrifício, do dia da expiação, Yom Kippur, e falavam de coisas que para eles era estranho, porque eles eram povo gentios, povo de fora. Paulo aqui exorta a fazer um culto racional, adoração consciente, com amor, mas também com entendimento. No Antigo Testamento, as regras de adoração centravam muito em ações exteriores, como levar um novilho, um bode, uma ovelha, e muitas das vezes esqueciam que nada disso tinha valor sem que seu coração estivesse voltado a Deus. Eles estavam mostrando que agora no Novo Testamento a adoração começava do coração, que depois se refletia na vida e nas ações exteriores, quer dizer, de dentro para fora. Paulo queria explicar para eles que o
culto, que significa uma adoração, a veneração, a dedicação, era racional. Quer dizer, se refere com a sua própria razão, com a sua própria vontade, com a sua própria capacidade de você louvar e levar a Deus. Paulo queria que nosso coração, nossa mente, que daquele povo que estava lá, que também se reflete a nós, tivesse não só levando um carneiro, um cordeiro para sacrifício, mas entendesse que aquilo ali era seu próprio erro que estava ali e que você precisava modificar a sua vida. Aquele povo estava levando aquelas coisas. Você vê Levítico 16, que fala sobre expiação, que fala sobre o bode, 2 bodes, um escolhido para expiação, o outro é liberto, e que até muitas vezes tem algumas confusões teológicas e alguns do bode Azazel, que fala que é o Satanás, mas eu não vou entrar no meio dessas coisas, porque isso tudo prefigura a palavra de Cristo. Isso prefigura esse ato que nós estamos entendendo. Ali era Cristo, uma troca de um pecador por um puro. Era somente isso. Se alguém um dia te falar, mas quem é o bode Azazel? Aquele ele é a prefiguração de Cristo e de Barrabás. Barrabás foi liberto. Barrabás foi liberto pelo povo. Como o bode Azazel foi ganhado pela sorte. E Cristo entra no lugar dele, um pecador saindo para um puro. Porque Deus não aceitava nenhum defeito nos seus sacrifícios. Manchas, nada. Era perfeito. Assim também como Cristo foi perfeito. Tirado Barrabás, um pecador, um assassino, cheio de defeitos, saindo livre para que um perfeito venha ao lugar. Paulo estava mostrando para o povo que essa adoração, como uma exigência de Deus, precisava se cumprir para não sermos punidos. Hoje a gente só não ia ao céu. Mas isso se tornou um conjunto de rituais sem significado que não reflete a verdadeira mudança do coração. Era só um ritual. O povo começou a levar bode, peguei um bode, peguei uma ovelha, estou indo para o templo, estou colocando aqui. O sacerdote botava a mão na cabeça do bode, ele era imolado, ele era morto, a pessoa saía e voltava, olha, estou purificado. Mas não purificado por obras, mas purificado que Deus queria do coração. Ele entendeu a forma errada desse sacrifício. Ele entendeu isso como uma obrigação de todas as vezes para apresentar a Deus. Mas não é assim que Deus queria. Deus queria um culto racional, de que você entenda de que, olha, eu estou levando esse animal não tem culpa nenhuma. Ele está morrendo no meu lugar, tem culpa nenhuma, mas eu sou o pecador. Eu tenho que ir embora e entender que, olha, eu tenho que guardar dos meus pecados, guardar para não pecar mais. Não um simbolismo de uma morte, não um simbolismo de deixar o corpo morto de um animal, mas deixar um corpo morto de si próprio. O povo de Israel não entendeu. Paulo estava tentando explicar para aquele povo que a forma que hoje tinha não era só levar ovelhas
para a expiação dos seus erros. Porque nós já estávamos purificados por causa disso. Porque no livro de Levítico havia o santo e o santíssimo lugar onde ficava a arca com o propiciatório, e esse sumo sacerdote de linho, todo de linho, entrava lá com sangue, espargia no local e falava pelo pecado dele, pelo pecado do povo, pelo pecado do tempo, pelo pecado disso, pelo pecado daquilo. E era só um simbolismo que ele saía de lá. A pessoa que deu o bode, deu a ovelha, terminava esse dia, saía, e a mente dele não mudava. O sacrifício que eles estavam fazendo não era um sacrifício próprio para Deus. Paulo já estava usando uma forma figurativa de sacrifício vivo, porque Jesus já tinha ido para a cruz, já tinha feito o sacrifício por nós, o último sacrifício, o sacrifício perfeito, onde Deus aceitou, onde Deus aceita, onde Deus quer. O que agora nós precisamos? Ser o sacrifício vivo, sacrificar de nossos erros, nossos defeitos, entender que nós não somos perfeitos e precisamos entregar cada dia mais em sacrifício a Deus, para que tenha essa intimidade, porque quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, já não tinha mais separação, já não existe mais separação. O que Paulo quer falar para mim e para você hoje, que essa separação não existe, mas ela vai existir desde que você acha que isso é um ritual, desde que você acha que é fácil eu ir na Santa Ceia, ou ir entrar numa igreja, ou andar com a Bíblia, ou ajoelhar, ou jejuar, ou subir ao monte. Mas se dentro de você, que é aonde há a transformação, não transformar. E a Bíblia fala que Deus não enxerga nós do nosso jeito, enxerga o coração. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar todos, mas a Deus você não está enganando. Isso que Paulo quer falar para todos nós, porque a gente ser um sacrifício livre, santo, separado, nos separarmos do Senhor, para o Senhor. Falar ao Senhor: Deus, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu cuidador. E entregar, sabendo que você tem que ter o caminhar de Cristo. Esse culto racional tem a ver com tudo que nós precisamos fazer pela mente, pela nossa razão. Entender o que Deus quer das nossas vidas é muito importante, porque tem palavra na Bíblia que fala sacrifício, tudo não quer, holocausto, tudo não quer, mas um coração contrito Deus ama. Por que isso? Porque muitas vezes nós estamos fazendo mais a figuração do que fazer a ação completa. Você falar: eu jejuo todos os dias, eu oro todos os dias, mas se seu coração não tiver dentro um sacrifício vivo, que é largar a si mesmo, porque cada sacrifício da Bíblia aponta diretamente a Cristo. Todos esses sacrifícios que estamos falando, eles são, se você olhar, ele tem tudo em volta do que Cristo fez, porque é a culminação da nossa salvação.
É o que Deus quer para mim e para você. Mas nós precisamos entender que tem parte que é nossa. Esse sacrifício do Antigo Testamento foi trocado por um sacrifício vivo. Jesus já pagou as nossas dívidas desses sacrifícios antigos, de pecados, de erros. O que nós precisamos é aceitar Cristo e aceitar os nossos próprios defeitos. Como Cristo falou, basta a Deus a sua própria. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta você entregar a si mesmo o seu próprio mal. A gente precisa entender que não é simbolismo, nunca foi simbolismo. Foi sim uma entrega total, uma entrega que precisa ser feita, morrer por nós mesmos. Jesus morreu levando sobre si todos os nossos pecados. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos arrependermos. Muitos pensam que é uma enfermidade física, mas a enfermidade que Jesus está curando é uma enfermidade de dentro para fora, porque você só arrepende de dentro para fora. Não existe arrependimento superficial. O sacrifício vivo é isso, morrer de nós mesmos para Cristo, para Deus. Perdão. Isso nos traz essa intimidade que Paulo quer que nós temos. Nós somos exortados o tempo inteiro a tomar a decisão de lançar fora a nossa vida e colocar sobre o altar a nossa vida diferente de arrependimento. Colocar perante Deus o nosso coração limpo. A fim de que Deus possa nos ver e nos ter intimidade através do nosso arrependimento e nos ajudarmos. Esse é o plano divino. Esse é o plano para todos nós. E a gente fazendo isso, nós vamos nos transformando em uma pessoa melhor para nós e para o nosso próximo. E vamos nos transformando em um ser que lá fora é uma transformação diferente. Os israelenses, os judeus, não entenderam esse tipo de transformação. Eles preferiram o simbolismo, eles preferiram os próprios dias. Quando Paulo fala que não conformemos com este mundo, naquele dia ele estava falando daquele mundo. Hoje nós estamos falando do mundo de hoje, onde há muitas coisas, há muitos zelos. A ramificação do pecado aumentou de lá para cá. Hoje nós vivemos um mundo muito difícil, onde nós mesmos, como cristãos, estamos entrando num caminho que não é. Paulo está chamando para que a gente não conformemos, mas sejamos transformados. Transformado é mudado, é tirado o que é nosso
colocado o que é Cristo dentro de nós. Nós não podemos viver como estilo ou tendência desse tempo presente. Mas a gente tem que nos transformar continuamente, que é um processo de mudança que ocorre através do nosso coração, da nossa mente. O ato de Jesus ali não foi um ato para simbolismo, foi um ato de mostrar: olha, eu estou salvando vocês, agora vocês têm que se salvar. Como nós nos salvamos? Nos arrependendo dos nossos pecados, crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador, cremos que Ele morreu naquela cruz, verteu aquele sangue por nós, mas nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ter um entendimento diferente desse entendimento de simbolismo. Eu sei que nós estamos com a mesa pronta, onde tem simbolismos do vinho, do pão. O vinho é o sangue, o pão é a carne, e tudo isso é um simbolismo. Mas o que você acredita sobre essa obra por trás desse simbolismo é que vai te transformar. O que você acredita, no que você acredita de que Jesus morreu naquela cruz por você, porque você é um pecador, um falho. Que nós não sejamos como aquele povo de Israel que pega uma cordeiro, vai levando aquele cordeiro, ou mesmo uns vinham de longe e comprava perto do templo para levar e mostrar. Eu sei que isso é uma perda de dinheiro, uma perda de uma vida de um inocente. Mas Deus não colocou aquilo ali para que todos ficassem com o pensamento de: eu vou levar meu bode, eu vou levar minha ovelha e ela vai ser imolada. Não, Senhor. Deus queria que eles entendessem: olha, que esse inocente está morrendo por minha culpa. Esse inocente que está indo para o sacrifício foi por minha culpa. A mesma coisa a gente tem que colocar sobre Cristo. Cristo morreu por nossa culpa. Se a gente não colocar isso no coração, a gente vai viver sob simbolismo de cruz, simbolismo de vinho, de pão, simbolismo de mesa. Mas se a gente não colocar que nós fomos culpados pela morte de Cristo, nós somos culpados dele ter saído do lado do Pai e ter descido e fazendo essa obra salvífica para mim e para você. Paulo estava mostrando para aquele povo de que não adianta simbolismo, porque a perfeita e boa vontade de Deus está no nosso coração. De onde sai do nosso coração? Nós confundimos muito com simbolismos, com altar, com caças e laços. Mas não. A nossa transformação tem que ser de coração e mente. Nós temos que nos transformar, nós temos que transformar através do arrependimento. Nós temos familiares que precisam entender sobre isso. Vendo o nosso arrependimento, vendo a nossa forma, o nosso familiar, ele vai enxergar a gente como pessoas que estão em um caminho e eles podem seguir. Quando Jesus falou
para os discípulos: vocês são luz do mundo, é dizer que é essa forma, porque muitas pessoas estão no escuro. Você brilha através do seu arrependimento, através da sua vida em Cristo, e a pessoa vai vindo e vai te seguindo, e vai entendendo quem é Cristo. Ele fala que a luz ele tem que colocar no alqueire, na parte alta, não debaixo da cama. Ele está falando para mim e para você que o arrependimento nosso e nossa forma de arrepender nos transforma e faz as pessoas se transformarem. Nós precisamos nos transformar, não com simbolismo. Não, o simbolismo não serve para nada. Muitas vezes as pessoas dormem em montes. Muitas vezes pessoas avisam coisas que estão fazendo, mas se o coração dele não estiver arrependido, livre, aquilo não é nada. Porque um coração contrito, arrependido para Deus vale muito mais. Muitas vezes a pessoa mesmo não tem ido em monte, não tem ido em nada, mas abaixou o coração e falou: Deus, eu pequei, eu errei, me perdoa. Esse é um culto racional. Esse é um culto racional. É um culto que você está se moldando de dentro para fora. Não adianta, irmãos, não adianta. Nós podemos ser tudo, mas se a gente não tiver dentro de nós o arrependimento sincero, nós vamos estar fazendo simbolismo, nós estamos fazendo representação. Nós precisamos ser cristãos mais fortes, porque cada vez nós somos mais arrependidos, mais fortalecidos nós somos, porque Deus está nos preocupando, Deus está conosco por causa do nossa purificação, por causa do nosso culto racional. E a vontade dele é essa. Ele se agrada disso. Nós estamos num domingo de Santa Ceia, onde está muito simbolismo sobre isso, muita preocupação sobre isso, mas a maior preocupação está em: você está se arrependendo? Você se arrependeu? Ou você está só no simbolismo? Eu sentei na mesa com Cristo, mas se arrependeu dos seus pecados? Se arrependeu? Reconhece que você é um pecador? Reconhece que você está aqui porque Jesus morreu naquela cruz por nós? Nós somos o bom de Azazel. E a palavra de Deus fala em Levítico 16, se eu não me engano, acho que é 16, que esse bode se apresentará ao Senhor. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer uma expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Todo o simbolismo
Todas as coisas têm um querer de Deus. E é através desse querer de Deus que a gente tem que se entregar. Lembre-se, o maior sacrifício que você faz é seu arrependimento. É seu arrependimento. Nós vamos agora entrar na fase que é de um simbolismo. Mas eu peço a vocês, lembre-se de que Jesus não merecia estar ali. Você é que deveria estar. Arrependa-se e mostre ao Senhor o tanto que você está arrependido. Nós vamos fazer agora essa representação, mas nós sabemos muito bem que Deus, somente Deus, Ele é que ora por todos nós. Amém? Amém. Vamos colocar de pé.